Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar sequência então no caderno 2, página 29, e o nosso assunto hoje são os polígonos. Então vamos lá, palavrinha poli, vários, vários lados. Então nós vamos estudar figuras planas que possuem vários lados. Então vamos começar a lembrar de alguns nomes. Como se chama um polígono de 3 lados? Triângulo. 4 lados? Quadrilátero. 5 lados? Pentágono. 6 lados? Hexágono. 7 lados? Octógono. 9 lados? Eniágono. 10 lados? Decágono e assim por diante. O que a gente precisa saber na aula de hoje? De algumas formulinhas. Então, quais fórmulas são válidas para quaisquer polígonos? Então, vamos lá. Primeira delas, soma dos ângulos internos. E como é que a gente calcula a soma dos ângulos internos de qualquer polígono? Eu represento por SI igual N menos 2 vezes 180 graus. Onde? Quem é o N? O N, pessoal, é o número de lados que tem meu polígono. Então, no caso de um triângulo, 3 lados. No caso de um hexágono, 6 lados. No caso de um octógono, o N vale 8. Então, eu tenho 8 lados, eu tenho 8 ângulos internos, eu tenho 8 ângulos externos. Depois, a gente precisa de uma outra também. A soma dos ângulos externos. E como é que a gente calcula a soma dos ângulos externos de qualquer polígono? A soma de todos os ângulos externos de qualquer polígono, não importa quantos lados ele tem, vale sempre quanto? 360 graus. E por último, uma formulinha que vale também para todo e qualquer polígono é o número de diagonais. Lembrando, o que é mesmo uma diagonal, hein? Diagonal é um segmento que sai de um vértice, chega em outro vértice e não é lado. Como é que é a formulinha das diagonais? É assim, ó. N vezes N menos 3 dividido por quanto? Por 2. Então, essas 3 fórmulas, pessoal, elas são válidas para quaisquer polígonos. Mas eu tenho alguns polígonos especiais. O que eu vou chamar de polígonos especiais? Os polígonos regulares. Então, o que são os tais polígonos regulares? Então, vamos lá. Os tais polígonos regulares são aqueles polígonos que são equiláteros e equiângulos. Então, vamos começar. O que são os polígonos regulares? Então, para um polígono ser regular, eu preciso chegar para você e dizer que este polígono, ele é equilátero e equiângulo. Então, você pode chegar para mim e dizer assim, mas todo polígono que é equilátero não é equiângulo? Não. Tem polígono que é só equilátero, tem polígono que é só equiângulo. Quer ver um exemplo de polígono que é só equilátero e não é equiângulo? O losango.
a parte amarela da nossa bandeira. Ele tem todos os lados de medidas iguais, porém, os seus ângulos internos não são os 4 de medidas iguais. São sim 2 a 2 de medidas iguais, mas os 4 não são de medidas iguais. E tem exemplo de polígono que é equiângulo e não é equilátero. Quem é que é equiângulo e não é equilátero? Na nossa bandeira ainda a gente pode pegar o retângulo, a parte verde da nossa bandeira. Ele tem todos os ângulos internos de medidas iguais. Ele tem todos os ângulos externos também de medidas iguais. Porém, não tem os 4 lados de medidas iguais. Mas tem sim polígono que é equilátero e é equiângulo. Exemplo, o quadrado. Tem todos os lados de medidas iguais, assim como também tem todos os ângulos internos de medidas iguais, todos os ângulos externos de medidas iguais. O triângulo equilátero, ele é equilátero e é equiângulo. Ele tem todos os lados de medidas iguais, todos os ângulos internos também de medidas iguais. Todos os ângulos externos também de medidas iguais entre si. Ok, pessoal? E quando eu me referir a um polígono regular, eu posso chegar para você e dizer o seguinte: quanto é que mede cada um dos ângulos internos? Vou deixar só cada ângulo interno. E como é que eu vou calcular a medida de cada um dos ângulos internos? Então, vou representar assim. Aí será calculado pela soma de todos eles, aquela formulinha da lousa anterior. N menos 2 vezes 180 graus, dividido pela quantidade, já que são todos iguais. Então, eu posso escrever assim, N menos 2 vezes 180 graus, dividido por N. Então, tá aí como é que a gente vai calcular a medida de cada um dos ângulos internos. Assim como também eu consigo calcular a medida de cada ângulo externo, tendo um raciocínio semelhante, análogo ao do ângulo interno. Então, vou escrever assim, ó, cada ângulo externo é a soma de todos os externos dividido pela quantidade, ou seja, 360 graus dividido por N. Então, pessoal, com estas 5 formulinhas agora, nós vamos resolver os nossos exercícios. Então, veja comigo como é que fica aí os nossos exercícios do caderno 2. Vamos lá? Dá uma olhadinha para mim no exercício 1. Veja o que ele diz. Um polígono convexo com exatamente 35 diagonais teria quantos lados? Então, vamos começar a resolver aí o nosso exercício. Então, vamos lá, exercício 1. Veja o que ele diz. O nosso polígono tem 35 diagonais. Portanto, D igual a quanto? 35. Como é que era mesmo a formulinha do número de diagonais? N vezes N menos 3, dividido por quanto?
por 2 igual a quanto? 35. Ora, nós vamos cair aí numa equação do segundo grau. Eu vou aplicar aqui uma distributiva. Esse 2 dividindo, eu vou passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, eu vou escrever n ao quadrado menos 3n igual a quanto? 70. Como toda boa equação do segundo grau, eu vou trazer o 70 para o lado de cá, vou igualar a zero e vou resolver a minha equação. N ao quadrado menos 3n menos 70 igual a quanto? Zero. É claro que você poderia resolver isso por soma e produto. Então, vamos lembrar. O A é 1, o B é menos 3 e o C é 70. Ou, se você preferir, você pode resolver por fórmula de Bhaskara. Então, se eu começar, quem é o nosso delta? É B ao quadrado, não esqueça do parênteses, menos 4 vezes A vezes C. Não esqueça do parênteses. O quadrado de menos 3 são 9. Menos com menos, mais 4 vezes 7, 28. Portanto, o nosso delta é igual a 289. Mas qual que é o valor da raiz quadrada de 289? Eu não sei. Eu não decorei. Eu não tenho ideia de qual é o valor disso. Então, pensa comigo assim, olha. Pega o 289 e vamos torcer para ele ter uma raiz quadrada exata. Vamos torcer para ele ser um quadrado perfeito. Para você ter uma dica e não ficar fazendo conta demais, pense no 289 entre dois quadrados perfeitos que você conhece, consecutivos e potências de 10. Nossa, olha para mim. 100, quem é 100? 100 é 10 ao quadrado. E 400, quem é 400? É 20 ao quadrado. Então, se o 289 tiver raiz quadrada exata, ele estará entre 10 e 20, que são as duas potências de 10 consecutivas. Então, ele será da ordem de 10. Entendeu a brincadeira? Agora, como é que é a dica? Olhe para o algarismo das unidades. Quem que é o algarismo das unidades? É o 9. Você conhece dois números que multiplicados ele por ele mesmo terminam em 9? Conhece. Você sabe que 3 ao quadrado dá 9. E você sabe que 7 ao quadrado dá 49, tá vendo? Vamos lá. Chuto 13 ou chuto 17? O 289, ele tá mais perto do 400 ou tá mais perto do 100? Pense. Tá mais perto do 400. Então, se for para chutar, chute o maior. Entendeu a história? Vamos fazer a conta e ver se deu certo? O que é 17 vezes 17? Então, vamos lá. 17 vezes 17, 7 vezes 7, 49, vão 4. 7 vezes 1, 7 e 4, 11. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Tá aí o seu 289. Então, quando você precisar extrair a raiz quadrada de um número meio grande que você ainda não decorou, pense em colocá-lo entre duas potências de 10 consecutivas.
Daí, olhe para o algarismo das unidades para você saber se esse número tiver uma raiz quadrada exata. Você não tem que ficar fazendo a conta 11 vezes 11, 12 vezes 12, 13 vezes 13, até chegar no 17, leva muito tempo. Deu para entender, pessoal? Então, vamos lá. Sempre que aparecer um número assim, eu vou comentar isso com vocês. Portanto, a raiz quadrada de delta é a raiz quadrada de 289, que vale quanto? 17. Então, voltando na nossa equação, n é menos b mais ou menos 17, tudo sobre 2a. Menos com menos, mais, então eu tenho 3 mais ou menos 17 sobre 2. E, queridos, vou poupar o seu tempo. Como n para mim indica número de lados e os nossos polígonos começam a partir de n igual a 3, eu não vou nem pensar no valor negativo. Eu vou escrever que n será 3 mais 17 dividido por 2, que vai dar 20 dividido por 2. E, portanto, o número de lados do meu polígono é 10 e ele se chama decágono. E isto dá para a gente a alternativa C de cebola. Ok? Se você olhar lá na página 29, você vai encontrar os nomes de alguns polígonos em função da quantidade do número de lados. Tudo bem, queridos? Então, vamos dar sequência. No exercício 2. Então, veja lá o que ele diz para a gente no exercício 2. Falamos assim, ó. Se cada ângulo interno de um pentadecágono regular vai medir quanto? Então, vamos lá? Ele quer que a gente calcule a quantidade de graus de um ângulo interno de um pentadecágono. Vamos conversar um pouquinho. Um pentadecágono terá agora quantos lados? Olha para o prefixo. Penta, 5. Deca, 10. Portanto, um pentadecágono é um polígono que tem 15 lados. Então, quanto mede cada ângulo interno de um polígono regular qualquer? Lembra, é a formulinha. Soma de todos dividido pela quantidade. Então, é só substituir o n por 15 e fazer as contas. Ou seja, cada ângulo interno dará 15 menos 2 vezes 180 graus, dividido por quanto? Por 15. 15 menos 2 são 13, vezes... Olha para mim, será que eu consigo dividir 180 por 15? Então, vamos lá. Quanto que dá 18 dividido por 15? Dá 1. 1 vezes 15, 15. Para 18, 3. Abaixo um 0. Quanto que dá 30 dividido por 15? 2. 2 vezes 15, 30. Para 30, nada. Então, se eu simplificar este com este, aqui dá 12 e aqui dá quanto? 1. Então, eu vou terminar de fazer a conta multiplicando o 13 por 12 graus. Então, vamos terminar aqui a nossa continha. Então, eu tenho 13 vezes 12,
2 vezes 3, 6, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3, 1 vezes 1, 1. 1, 5, meia. Portanto, cada ângulo interno mede para gente 156 graus. Alternativa do nosso teste. Alternativa E. Pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos então para o exercício 3. Olha o que ele diz. Se a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, porém regular, polígono desconhecido, porém regular, for igual a 36 ângulos retos, o que quer dizer 36 ângulos retos? Que a soma dos ângulos internos é igual a 36 vezes 90 graus. Qual é o valor da medida de cada ângulo externo? Então, vamos lá. Vamos começar a resolver o nosso exercício. Então, para o exercício 3, onde ele fala para a gente que a soma dos ângulos internos é igual a 36 ângulos retos, 36 ângulos de 90 graus. Como era a formulinha da soma dos ângulos internos? Vamos lá. N menos 2 vezes 180 graus igual a 36 vezes 90 graus. Queridos, eu morro de preguiça de fazer conta. Então, dê uma olhada para mim. Tá vendo esse 180 que está multiplicando? Vou passar para o outro lado, dividindo. Então, vou dizer para vocês que N menos 2 é igual a 36 vezes 90 graus, dividido por 180 graus. Olha para mim. Posso cancelar o 90 graus com 180 graus e aqui vai sobrar quanto? 2. Posso cancelar o 36 graus com o 2, aqui vai sobrar quanto? 18 e lá 1. Então, sobrou para mim o quê? N menos 2 igual a 18. O 2 está subtraindo, passa para o lado de lá, somando. E, portanto, N é igual a quanto? 20. 20 lados, 20 ângulos internos, 20 ângulos externos. Mas não é esta ainda a nossa perguntinha. Lembre-se, a pergunta não era sobre a quantidade de lados. Olha lá no texto, é a medida em graus de cada ângulo externo. Ou seja, cada ângulo externo é a soma de todos eles dividido pela quantidade. E quanto vale a soma de todos os ângulos externos? 360 graus dividido pela quantidade. E qual é a quantidade? 20. Então, eu posso cancelar um zero de cima, um zero de baixo, o 36 com o 2, e vou chegar para vocês e vou dizer o seguinte: cada ângulo externo mede
18 graus. Que dá pra gente a alternativa do teste igual a C. Queridos, belezinha? Tudo bem? E pra gente finalizar, cuidado no probleminha 4. Leia comigo. Ele diz assim: 2 ângulos internos de um polígono medem 130 graus, cada um, e os demais medem 128 graus cada um. Quantos lados tem este polígono? Pensa comigo. Imagina que o meu polígono tenha 16 lados. Se eu tenho 2 que medem 130, os demais seriam quantos? Bom, pega 16, tira 2, sobram 14. Os outros 14 mediriam quanto? 128 graus. Não, contrário. 128... 130 são os 2, 128 são os demais. Então, olha o que eu vou escrever para vocês. Veja se você enxerga isso que eu estou falando. O número de lados, o número de ângulos é sempre o mesmo. Então, imagina que eu tenho um total de N ângulos. Se eu tenho 2 que medem, cadê? 130. Quantos seriam os demais? Os demais seriam N menos 2. Certo ou não? E se eu somar todos, o resultado é a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Então, olha o que eu vou dizer. Eu tenho 2, cada um mede 130 graus, mais N menos 2, que são os demais, que medem quanto? 128 graus. E se eu somar todos, o resultado é a soma de todos os ângulos internos do meu polígono. Então, vamos lá. 2 vezes 130 já dão para a gente aqui o quê? 260 graus. Vou aplicar aqui uma distributiva mais 128 graus vezes N menos 256 graus é igual... Como que era a mesma formulinha da soma de todos os ângulos internos do meu polígono? N menos 2 vezes 180 graus. Que aqui também nós vamos aplicar uma distributiva. Mas antes, eu vou aproveitar e vou juntar aqui. Quantos são 260 graus menos 256? 4. Mais 128 graus vezes N igual a 180 graus menos 360 graus. Vou pegar 180 graus vezes N. Vou pegar esse 180 graus vezes N e vou trazer para o lado de cá, subtraindo. 128 menos 180 vão dar menos 52 graus vezes N, igual. Vou pegar esse 4 e vou levar para lá. Vai juntar com o menos 360, vão virar
menos 364 graus. Aí a gente pode multiplicar dos dois lados por menos 1, pegar o 52 que está multiplicando e passar dividindo. E quando eu tiver que fazer a conta, 364 dividido por 52, isso vai dar quanto? 7, ó. 7 vezes 2, 14. Para 14, nada. 7 vezes 5, 35. E 1, 36. Para 36, nada. Portanto, o número de lados aí do meu polígono é 7. Eu estou falando de um heptágono não regular, hein? Preste atenção, porque ele não tem todos os ângulos internos de medidas iguais. Alternativa do nosso teste, alternativa B. Queridos, belezinha? Então, bons estudos para vocês e até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau!